Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Todos são bem-vindos a esse nosso tempo de celebração, em que temos pensado sobre santidade. Desde quando começamos o livro de Levítico, nosso objetivo maior é falar sobre santidade, olhando para aquelas leis que o Senhor deu para o seu povo após tê-los retirado lá do cativeiro egípcio. E agora, enquanto eles estão no deserto, antes de entrarem na terra prometida, o Senhor dá uma série de leis a eles para que eles possam ser santos, como santo é o nosso Deus. E aí então temos aplicado ou olhado para essas leis e vendo como todas elas se cumprem em Cristo. E em Cristo, uma vez que nós cremos nele e estamos na caminhada com ele, nós também estamos por ele, sendo santificados para então entrarmos na nossa terra prometida, que é o céu. Portanto, aquilo que nós vemos no livro de Levítico é de fato aquilo que o Senhor espera que aconteça, não na nossa vida no aspecto exterior, mas principalmente no interior, refletindo no exterior, no nosso dia a dia, na nossa caminhada com ele. E hoje chegamos ao capítulo 24, capítulo em que nós vamos encontrar algumas atividades do sacerdote, algumas coisas que ele tinha que fazer lá no tabernáculo, e algumas delas indicando toda essa maravilhosa presença de Deus. Na verdade, quando a gente fala do tabernáculo, nós estamos falando daquele espaço que ficava bem no centro do acampamento de todo o povo de Israel, e o tabernáculo ele era constituído pelo pátio, onde havia o altar, que eram sacrificados os animais, e também havia a bacia de bronze, onde os sacerdotes, antes de entrarem na tenda, eles tinham que passar por aquele ritual de purificação, lavagem das mãos e dos pés. No pátio, o povo tinha acesso, porque o povo entrava até lá para levar o seu sacrifício. Na tenda, que era o outro ambiente que tinha lá no tabernáculo, somente os sacerdotes e sumo sacerdote. A tenda tinha dois espaços. O primeiro deles, chamado lugar santo, e o segundo deles, lugar santíssimo. No lugar santíssimo havia a arca da aliança, e somente o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano. Antes tinha o lugar santo. O lugar santo é o foco do capítulo 24 que nós vamos estudar. E aí então, no lugar santo, havia o altar de incenso, havia a mesa com os pães da proposição e também o candelabro. E é neste ambiente que o capítulo 4 basicamente vai se passar boa parte dele. E aí o que a gente vai fazer agora é convidar as crianças para pegar a folha para desenhar. E hoje o desenho, de novo, pegue aí a folha, coloque a folha deitada. São 3 coisas que vocês vão desenhar. A primeira delas é o candelabro, tá? Então, vocês vão desenhar o candelabro. Papai e mamãe, a gente já providenciou a imagem para que todos pudessem saber e mostrar para as crianças, para elas saberem então desenhar o candelabro, também conhecido ou chamado, o nome mesmo é menorá. Então, desenhe aí no canto, de um lado da folha, no canto da folha, o candelabro. No meio da folha, vocês vão desenhar uma mesa com pães, tá? Uma mesa com pães. E aí, assim, tenta desenhar 6 pães de um lado na mesa e 6 pães em outra, do outro lado da mesa. Tá? Em todo, 12 pães ao todo, em cada pilha, 6 pães, tá bom? E o último desenho a ser feito é aquele martelo de juiz. Pede ajuda aí para papai e para mamãe. Se vocês ainda nunca viram, mas o juiz ele usa um martelo, quando ele dá a sentença, ele bate lá o martelo. Então, essas 3 coisas na folha: o candelabro, a mesa com os pães, 2 pilhas de pães, com 6 pães em cada uma, e no outro canto, o martelo do juiz. Qual é a ideia do desenho de hoje? A ideia do desenho de hoje é mostrar que Deus ele é luz, Deus ele é o provedor, e Deus ele é o juiz. É isso que a gente vai aprender neste capítulo aqui. E quando a gente fala que Deus é, automaticamente nós estamos falando que Cristo é. Porque as coisas aqui neste livro, assim como em todo o Antigo Testamento, apontam para Cristo. E a responsabilidade
do sacerdote, que agora o Senhor fala com Moisés para passar a Arão, é manter o candelabro aceso. Essa é a primeira coisa que nós vemos aí no capítulo 24 de Levítico, a partir do versículo 1. O Senhor disse a Moisés: ordena aos israelitas que te tragam azeite de oliva puro e batido para o candelabro, para manter as lâmpadas continuamente acesas. Arão as conservará continuamente acesas diante do Senhor, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da revelação. É um estatuto perpétuo através das vossas gerações. Conservará as lâmpadas continuamente em ordem sobre o candelabro de ouro puro diante do Senhor. A obrigação de Arão, do sacerdote, era manter aceso o candelabro. Quem é que levava o azeite? O povo levava o azeite. E a função do sacerdote era manter essa luz acesa continuamente. E essa luz acesa, na verdade, não era por causa de Deus. Deus não precisava de luz. Era acesa exatamente por causa do povo, para que ao entrar ali, o sacerdote tivesse visibilidade no ambiente, e também a luz acesa indicava a presença de Deus. E aí a gente vai se lembrar, não sei se em algumas casas ainda isso é costume, mas era muito costume quando a família saía para viajar, deixava uma luz acesa, para que se acreditasse que tinha alguém na casa. Então a ideia da luz acesa era a ideia da presença de Deus. Deus está ali. Por isso, o versículo repete de maneira exaustiva, e 3 vezes é repetido: continuamente acesa, continuamente acesa. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente observa que essa questão de luz, ela está presente desde o início. O primeiro ato da criação, Deus disse: haja luz. Quando o povo sai do Egito e é conduzido pelo Senhor pelo deserto, havia durante a noite o que? Uma coluna de fogo. Quando a gente vai para o Novo Testamento e a gente olha as palavras de Jesus em João 8,12, o próprio Jesus vai dizer o quê? Eu sou a luz do mundo. A luz acesa indicava a presença, a maravilhosa presença do Senhor. Por isso, isto foi um estatuto perpétuo. A gente entende até que Cristo veio, que tinha que ser mantido, representando, ilustrando, mostrando de forma pedagógica a presença de Deus, ou indicando, olha, essa luz acesa indica a presença do nosso Deus. E é claro que hoje, uma vez que nós já reconhecemos a Cristo como nosso Salvador, Ele é a luz que de fato nos dá a direção por meio da sua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. É isso que nós já sabemos e compreendemos, mas aqui, de uma forma para que o povo lá naquele acampamento entendesse a presença de Deus, mantenha a luz acesa. Mas o texto continua, versículo 5 até o versículo 9, vai falar da mesa dos pães, que as crianças estão aí desenhando. Verso 5: também pegarás da melhor farinha, e com ela assarás 12 pães. Cada pão terá 2/10 de efa, e os porá diante do Senhor em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro. Sobre cada fileira porás incenso puro, para que esteja sobre os pães como um memorial, isto é, como oferta queimada ao Senhor. Isso será feito diante do Senhor todo sábado, continuamente, em favor dos israelitas. É uma aliança perpétua. Os pães pertencerão a Arão e seus filhos, que os comerão em lugar santo, pois são uma porção santíssima das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. Agora, além da lâmpada acesa, do candelabro aceso, também o Senhor fala que deveria ter o abastecimento de pão. Diariamente teria que ser, ter esses pães ali. Aos sábados eles eram trocados. Eram 12 pães por causa das 12 tribos de Israel. E haveria em cima
desses pães incenso queimando para dar e manter o aroma no ambiente. Isso deveria ser feito. E mais que isso, o texto diz que esses pães não eram para o Senhor, assim como a luz não era para o Senhor. Os pães eram para Arão e para seus filhos. Eles comeriam desses pães. E a gente sabe que o fato deles se alimentarem daquilo que ofereciam ao Senhor indicava a aceitação de Deus. Então, primeiro, eles ofereciam ao Senhor, até como forma de agradecimento pela provisão do Senhor, e o Senhor então dava de volta a eles para que eles se alimentassem daqueles pães. A mesa da proposição indicava ou apontava Deus como sendo o provedor. E isso de novo desde o início. Quando a gente vê o Jardim do Éden, quando nós vamos para lá e vemos Adão e Eva, eles eram supridos com frutos. O Senhor disse, olha, tem aqui todo tipo de árvore frutífera para vocês comerem. Quando o povo está lá no deserto, após terem saído do Egito, não recebiam mais as comidas do Egito. O que iriam comer? O Senhor manda o maná do céu. E aí quando a gente chega no Novo Testamento, João capítulo 6, versículos 48 até os 51, nós vamos encontrar as palavras do Senhor Jesus dizendo que eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão vivo que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra espiritualmente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Nós encontramos então Jesus fazendo essa afirmação. Eu sou o pão da vida. Jesus é quem dá a vida verdadeira. Mas quando eles estavam lá no deserto, a maneira de ensiná-los que Deus ele é o provedor, que é Ele quem cuida, que é Ele quem sustenta, foi desta forma, tendo dentro do tabernáculo, dentro da tenda, uma mesa toda de ouro, que nela era colocado semanalmente os pães que depois então eram comidos pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote e por seus filhos. Hoje, além de nós termos a Jesus como a nossa luz, como aquele que nos mostra o caminho, que nos direciona, que clareia o nosso caminho por meio da sua palavra, Ele também é o nosso provedor. E Ele supre todas as nossas necessidades por meio da sua palavra. É ela que nos dá todo o alimento que precisamos. Basta que investamos tempo para lê-la e dele aprender por meio das palavras da Bíblia. E o restante do capítulo, além de vermos que ele é a luz, que ele é o provedor, a gente descobre também que ele é o juiz. Primeiramente falando de uma situação que envolveu o filho de uma israelita com um egípcio. E depois citando algumas leis que já haviam sido dadas antes lá, Moisés já havia falado delas no livro do Êxodo, mas indicando que Deus, sim, Ele é o juiz. Primeiramente, a história que envolveu este rapaz, versículo 10. Naquele tempo, estava entre os israelitas o filho de uma mulher israelita com um egípcio. Ele e um homem israelitas brigaram no acampamento, e o filho da mulher israelita blasfemou contra o nome, amaldiçoando-o. Então o levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E o mantiveram preso, até que houvesse uma decisão dada pela boca do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés, leva para fora do acampamento o que blasfemou. Todos os que o ouviram porão a mão sobre a cabeça dele e toda a comunidade o apedrejará. Essa foi a primeira situação. O rapaz, ele amaldiçoou o nome. E aí o versículo 15 vai dizer, e dirás aos israelitas, todo homem que amaldiçoar o seu Deus, sofrerá por causa do seu pecado. Aquele que blasfemar contra o nome do Senhor, certamente será morto. Toda a comunidade o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Houve a briga,
coisa normal de acontecer, uma população de quase 2,5 milhões de pessoas, talvez um pouco mais, e aí a confusão aconteceu, mas este rapaz fez algo que na lei já dizia que não podia ser feito. Lá em Êxodo capítulo 20 diz para não tomar o nome do Senhor em vão, e isso envolvia amaldiçoar o nome. Observe aqui que aparece na tradução que eu uso o nome de Deus, o verdadeiro nome de Deus é impronunciável. Os judeus sabem disso até hoje, e nas escrituras também, a gente fala Deus, mas o nome de Deus mesmo, ele é impronunciável. Tanto que quando eles viam as 4 letras, que é conhecido como tetragrama, YHWH, em português seria YHWH. Na língua hebraica são 4 letras, 4 consoantes. Ao verem essas 4 consoantes, eles diziam normalmente Adonai, ou, como ainda é costume, eles dizem o nome. Sabe que é uma referência a Deus. Esse rapaz blasfemou. E ao blasfemar, ele então é levado diante de Moisés para que se soubesse o que faria com ele. Observe que aí então ele é mantido preso, e aí então a decisão foi aguardada, porque essa decisão viria da boca do Senhor. O Senhor é quem diria o que deveria ser feito com este homem, mas a lei já dizia. A lei já dizia, e o próprio Senhor já havia dito, quem blasfemasse seria realmente punido com a morte. E foi isso o que aconteceu, e a gente vê no versículo 23 agora. Então Moisés falou aos israelitas, e eles levaram para fora do acampamento aquele que havia blasfemado e o apedrejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor então disse, olha, aquele que blasfemar deve ser morto. E realmente foi isso que aconteceu. Deus está agindo aqui como um juiz. Observe que aqui não é uma vingança humana, pessoal. Observe que aqui não foi Moisés quem decidiu que ele deveria ser apedrejado, mas foi uma resposta que vem de Deus. E aí a gente pode falar assim, é verdade, Deus respondeu, mas Moisés, será que poderia não ter entendido errado? A gente sabe por toda a história aqui do Antigo Testamento que uma vez que o Senhor falou com Moisés, se ele falasse algo diferente, ele mesmo teria morrido. Então aqui a gente entende, Moisés cumpre exatamente o que o Senhor mandou. Se o Senhor mandou matar e Moisés fosse lá e só dissesse para o povo dar uma boa surra no rapaz, o povo e o próprio Moisés possivelmente sofreriam as sanções do Senhor. E aproveitando este momento, o Senhor relembra ao povo algumas outras coisas a respeito da lei. Algumas delas, porque por completo elas estão lá no livro do Êxodo e depois também em Deuteronômio elas vão ser, digamos assim, ampliadas. Por exemplo, quando a gente chega lá no livro de Deuteronômio, aparece lá sobre as cidades de refúgio. Quando eles entram verdadeiramente na terra, surge então a questão das cidades de refúgio. Mas aqui, a partir do verso 17, até aparece algumas coisas a mais. Questão de matar um homem, ou ferir um homem, matar um animal, o Senhor também relembra a regulamentação a respeito disso. Verso 17, quem matar alguém certamente será morto, e quem matar um animal fará restituição por ele, vida por vida. Se alguém causar um ferimento em seu próximo, lhe será feito como fez, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O ferimento que tiver causado a alguém, também lhe será feito. Quem matar um animal fará restituição por ele, mas quem matar um homem será morto. Tereis a mesma lei, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Leis relembradas, aquilo que quem matar um homem será morto, quem matar um animal tem que restituir o animal, quem ferir uma pessoa, o ferimento que ela fez acontecerá nela também. Tudo isso o Senhor trazendo a regulamentação para que a vida em sociedade fosse uma vida ordeira. E de novo, quem é o juiz? É Deus. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai descobrir que Deus é o juiz. Lá, Hebreus capítulo 12, o verso 23, fala que Deus é juiz. Paulo, conversando com Timóteo, 2 Timóteo 4:8, ele vai dizer que o Senhor é justo juiz. Quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos perceber que em todo momento o Senhor age com justiça.
E aquilo que é citado aqui, olho por olho, dente por dente, o Senhor Jesus vai repetir isso aqui, só que com um acréscimo muito interessante, lá em Mateus capítulo 5, a partir do versos 38 em diante. Ele vai dizer, ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. E aí vem o que para nós vale. Eu, porém, vos digo, o próprio Senhor Jesus, ele diz isso, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. A lei dizia, se ele te bateu, vai você lá e bate nele. Jesus vem e diz, se ele te bateu, deixa ele bater um pouco mais, porque a mim pertence a vingança, eu sou o Senhor. Isso não está no mesmo texto, mas a ideia é que o juiz continua sendo Deus, o juiz continua sendo justo. E com a vinda de Jesus, com a nossa expectativa de eternidade, nós podemos tranquilamente lidar com as ofensas, abrindo mão do revide e deixando toda a resolução da justiça para o justo juiz. Quando a gente olha Isaías capítulo 33, verso 22, ele vai dizer que o Senhor, ele é o nosso juiz. É ele então quem vai julgar a nossa causa, ele é o nosso perfeito legislador, é aquele que resolve todas as coisas, e Isaías diz, é ele quem nos salvará. Hoje nós temos a Bíblia, nós temos a palavra, e podemos nela ver o Senhor agindo com justiça. Jesus agiu com justiça. João capítulo 4, aquela mulher pega em adultério, João 8, melhor dizendo, aquela mulher pega em adultério, ela seria apedrejada. Só que havia um erro ali, e o erro era, ambos deveriam, a lei dizia, ambos deveriam ser apedrejados. Mas os homens tiraram o homem de cena, deixaram só a mulher. E aí então o Senhor Jesus age com justiça, preservando a vida daquela mulher e dizendo, vai e não peques mais. Hoje, quando a gente já citamos aqui, temos que lembrar que Deus, ele é o nosso justo juiz. E as nossas situações devem ser apresentadas a Ele, e é Ele quem fará justiça. Tem sido assim ao longo dos anos, e aqueles que têm se dedicado ao Senhor, têm se entregado ao Senhor, têm podido experimentar dessa ação maravilhosa do Senhor. E como vimos neste capítulo, uma presença maravilhosa, que nós conseguimos perceber que Ele é luz, que Ele é provedor, que ele é juiz. E isso foi nos mostrado com a maneira como tudo tinha que acontecer ali no tabernáculo. Tinha que acontecer de que forma? Tinha que acontecer com a manutenção da luz sempre acesa. Tinha que manter os pães da proposição sendo trocado a cada semana. Tinha também que lidar com as questões baseadas na lei que o Senhor deu, e toda a resolução do que faz e o que não faz era dada pelo Senhor, que é o justo juiz. Hoje, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, desfrutamos dessa maravilhosa presença dele. Então temos a luz dele que nos guia, que clareia o nosso caminho. Nós temos toda a provisão, temos tudo aquilo que precisamos. Não vivemos preocupados com o que haveremos de comer ou beber, mas sabemos que ele cuida de nós em todo o tempo. Assim como também sabemos que toda a justiça que precisamos ou que vamos necessitar vem exatamente dele. Por isso é importante que nós de fato nos rendamos ao senhorio de Cristo. Uma vez que já somos salvos, que entendemos o Evangelho e estamos caminhando com o Senhor, coloquemos realmente a nossa vida nas mãos do Senhor. Buscamos a clareza, a luz dele por meio da sua palavra para as nossas vidas. Tenhamos toda a provisão para a nossa vida, principalmente a vida espiritual, o alimento, a alegria, a paz, a esperança, por meio da leitura da palavra. E saibamos, por meio da palavra, que ele é o nosso justo juiz. Ele cuida das nossas causas. E precisamos, então, estar certos de que o Deus que nós confiamos é presente de forma maravilhosa nas nossas vidas. Mas é claro, se você não entregar a sua vida ao Senhor Jesus, reconhecendo-o como Senhor, você não poderá experimentar isto. Porque se você não o reconhecer como Senhor, você não será salvo. E uma vez que você não é salvo,
você não o terá como luz, você ainda continuará nas trevas, você não terá como provedor, você ficará ainda comendo as migalhas que o mundo te dá e ainda você fica em grande necessidade, sempre falta alguma coisa, você se sentirá realmente injustiçado e sem alguém para cuidar de você. Mas se você entregar a sua vida a Jesus, se você reconhecê-lo como Senhor, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E aí então terá luz, a provisão e terá com certeza o Deus justo agindo na tua vida. E assim você realmente poderá entender e perceber a maravilhosa presença de Deus na tua vida. Nós oramos para que todos nós tomemos a decisão de ter a Jesus como Senhor de nossas vidas, permitindo Ele cuidar realmente de nós, assim como Ele cuidou do povo de Israel enquanto no deserto e cuida até os dias de hoje. Que o Senhor Deus, por meio do seu Santo Espírito, fale profundamente ao teu coração. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta palavra, por este capítulo que estudamos hoje, pelas verdades aprendidas. E oramos para que o teu Santo Espírito, de fato, nos convença para que venhamos a nos submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Fala, Senhor, conosco, dê-nos todas as condições para tomar essa decisão. E sabemos que o Senhor já tem dado. Basta que decidamos realmente nos submeter a Ti. Muito obrigado, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus abençoe a tua vida, que a tua semana seja muito abençoada em nome de Jesus e que aqueles que fazem parte do grupo do WhatsApp da nossa igreja possam agora aproveitar esse tempo para termos o nosso tempo de adoração ao Senhor por meio de louvores, versículos bíblicos, as crianças mandando desenho, você participando e tendo comunhão uns com os outros. Que Deus abençoe a tua semana e fiquem todos na paz do Senhor.